Bem, nós já tivemos a proclamação do capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus, versículos de 31 a 50. Tivemos já uma discussão prévia nas pequenas salas, e agora, então, teremos uma apresentação que será feita pelo Paulinho desse trecho do Evangelho. Paulo, por gentileza, compartilhe, então, a sua apresentação. Você me dá o ok quando estiver aparecendo, por favor. Ok, Paulo, pode avançar. Um minuto só. E eu vou falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O versículo 31, que nos fala a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele nos adverte. De que forma que ele nos adverte? Primeiro, antes de falar sobre essa advertência, vamos falar sobre o que consiste a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela consiste em atribuir, por maldade, importante frisar isso, atribuir ao espírito do mal obras boas, devidas manifestamente à ação do Espírito Santo. Isto é o pecado de atribuir a Satanás aquilo que é feito por Deus. A blasfêmia é uma dureza espiritual que afasta o pecador da misericórdia de Deus e termina levando esse pecador à condenação final. Alguém que blasfema contra o Espírito não pode ser perdoado, porque este alguém se recusa a se arrepender e a pedir por perdão. Este é o pecado dos fariseus retratado no Evangelho. O pecado contra o Espírito Santo, você está vendo que algo é feito em Deus, esse algo é feito com a graça de Deus, não tem nada de mal, absolutamente não tem nada de maligno ali, e você simplesmente não quer reconhecer o que Deus está fazendo. Ou seja, você fica na obstinação, aquela obstinação da sua cabeça. Então, essa obstinação contra a ação de Deus é aquilo que nós chamamos de pecado contra o Espírito Santo. Todo o pecado e toda blasfêmia pode ser perdoado aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, por quê? Porque a pessoa não quer. Isso é importante agora. Não é porque Deus não pode perdoar, é porque a pessoa chega a um tal nível de ignorância, a um tal nível de obstinação e de resistência, que mesmo Deus querendo, Deus simplesmente não pode. Por que que Deus não pode? Por uma coisa maravilhosa que ele deu no ser humano, unicamente para o ser humano. Deus, ele respeita a liberdade humana. E o pecado contra o Espírito é justamente isso. Onde a graça de Deus, se chegar a um homem, diz não. E não. Aqui não vai entrar a graça de Deus, aqui eu não quero, não tem como passar. Aí Deus bate, Deus insiste. Deus, ele nunca desiste, nem de mim e nem de cada um de vocês. Mas ele não vai forçar, ele não força. Quando uma pessoa de livre e espontânea vontade tem sã consciência, e nessa sã consciência não quer reconhecer a ação de Deus, ele se obstina contra Deus. Isso tudo é o que a gente entende sobre o pecado contra o Espírito Santo. Tá bom? No versículo 34, quando Jesus ele menciona de forma bastante enfática raça de víboras. Então, essa raça de víboras que Jesus está se referindo agora é o fato do coração dos fariseus estar cheio de maldade.
É maldade, pura maldade que sai da boca deles. E é por isso que eles fazem aquelas afirmações maldosas contra Jesus. Quando a gente está com maldade no nosso coração, quando a gente está com algum tipo de querência com alguém, a gente está ressentido com alguma pessoa, tudo que a gente fala dessa pessoa vai ser negativo, ou então vai ser revestido de uma ironia. Mas, espera, existe também a boa ironia. Qual que é? Aquela que Jesus tinha, que Jesus tem. Ele tem tons irônicos nas respostas, mas essa ironia de Jesus é a ironia que vem da sabedoria. E existe a ironia diabólica, a ironia maquiavélica, a ironia destrutiva. A ironia que a pessoa faz por mal, porque ela quer o mal. Ela quer que esse mal aconteça para outra pessoa. Então, ela usa disso, da ironia. Mas não é a boca da pessoa que está falando. Ela está botando para fora aquilo que o coração dela tem dentro. Por isso que o versículo 35 diz: o homem do bem tira boas coisas do seu bom tesouro. Mas o homem mau, ele tira coisas más do seu mau tesouro. Então, o que é que nós temos dentro do nosso coração? O que nós acumulamos, nós aguardamos, nós guardamos, nós cultivamos, nós vamos adiante no nosso coração. É por nossas palavras que a gente vai ser justificado ou condenado, diz o versículo 37. E presta bem atenção, porque saem muitas palavras da nossa boca diariamente. Então, a gente refletir todas as palavras que a gente falou, que teor que elas foram, né? Há palavras que saem para edificar, há palavras que saem para curar, para libertar, para transformar, palavras que são afetos, que são a boa, que são ternura, palavras que fazem bem demais. É tão bom falar coisas boas, né? Porque o outro se sente bem, e principalmente a gente se sente bem. Eu nunca vi alguém que fique praguejando, falando mal, e esteja tranquilo, de boa, logo depois disso. Então, quando a gente não cuida do que tem dentro do nosso coração, quando abre a boca, vem sempre uma coisa amarga, destrutiva, vem sempre alguma coisa venenosa. E depois que a boca solta isso, porque o coração guarda isso. Ou seja, a gente vai ser julgado por causa das nossas palavras. Então, quando o coração não se purifica, se a gente realmente vai ficar cultivando a inveja, cultivando o ressentimento, fica cultivando rivalidade, é claro, a boca vai disparar na hora em que a gente menos espera. A gente não fica maquinando, não. Quando a gente menos espera, ela vai disparar coisas negativas, destrutivas, e, na maioria das vezes, vai sair verdadeiras bombas de dentro da gente. O primeiro passo para purificar o coração é preciso ter uma vigilância. Não se acostumar a falar tudo que a cabeça quer. Simples a frase, mas é muito difícil. Não se acostumar a falar tudo que a cabeça quer. Tudo que vem à mente no primeiro instante e assim por diante. E assim mesmo, não só a vigilância, porque nós vivemos aquilo que é dentro de nós. Então, uma modificação mais profunda. Tão importante quanto vigiar a boca é purificar o coração. A vigilância ela vai ser muito mais eficiente e eficaz sobre aquilo que nós fazemos. E aí, vem os doutores da lei, os escribas, né, os intelectuais daquele tempo, em socorro dos fariseus, os perfeitos. Eles pedem para Jesus um sinal de que ele é o enviado de Deus. Até agora não enxergaram nada. Eles conhecem muito bem a Bíblia, mas estão cegos e não percebem que em Jesus está presente o Deus da Bíblia, libertando e dando vida para o seu povo. Então, o que eles querem, no fundo, é desafiar Jesus. Eles não percebem que eles mesmos, através dessa ação e da omissão, eles vão dar o sinal de que Jesus veio de Deus e realiza o projeto de Deus. Por sua influência direta ou indireta, Jesus vai ser morto. A morte vai se transformar em vida e testemunho de tudo o que Jesus fez. Então, em Jesus e com Jesus, o povo, o povo vai ressuscitar para o mal de alguns e para o bem de muita gente. O ensinamento e as experiências de Jesus, eles recordam no Evangelho o ministério do profeta Jonas. E Jonas prefigura Jesus de duas maneiras. Então, a primeira,
O fato de ele ter passado 3 dias dentro da baleia é análogo à ressurreição de Cristo no 3º dia. E a segunda é, de certa forma, a imagem de Jesus enquanto profeta dos gentios. Assim como Jonas foi pregar na cidade síria de Nínive, Jesus também prega para os gentios e ordena a pregação internacional do evangelho, que, aliás, é o que nós fazemos aqui hoje, né? O versículo 43, ele nos diz que quando o espírito impuro sai do homem, ele fica por lugares errantes à procura. Então, assim, a gente não mata o espírito ele sai. Ele fica errante à procura de um repouso. E se ele não encontra esse repouso, esse espírito errante, esse espírito impuro, ele vai em busca de outros espíritos, ou seja, busca seus semelhantes, de outros espíritos tão ruins quanto ele ou piores, e volta para aquela casa. E a situação daquele homem vai se tornar pior do que o primeiro. É a sorte da geração perversa, aquela geração que está ali e não se abre para a graça. Muitas pessoas naquela época foram lá para o batismo de João, se lavaram, se purificaram, mas não se abriram para a graça do Espírito. Eles não se abriram para a graça de Jesus. Nós mesmos, muitas vezes, deixamos Deus nos lavar, nos purificar. A gente se arrepende, de verdade, de coração. Mas a gente não deixa a graça nova entrar. Enquanto a gente só limpa a casa, mas a gente deixa a casa abandonada, vai vir outros morcegos, e muito piores, vão invadir a casa. O nosso coração, ele não precisa só de limpeza. Ele precisa ser realmente preenchido pela graça de Deus, por esse amor lindo de Deus, porque senão outros espíritos piores que os primeiros vão tomar conta da nossa casa, vão tomar conta de nós, do nosso coração. E aí, os versículos 44, 45 e 46, eles são, na verdade, um alerta àqueles que se beneficiam do ministério de Jesus, sem, de fato, aderirem à mensagem de Jesus e às exigências que dessa mensagem provém. O fiel, ele deve não só se esvaziar de todo o mal que tem dentro dele, mas também, você se esvaziou de algo ruim, se preencher com a graça divina para ocupar esse espaço. E, portanto, a obra messiânica de Jesus, ela deveria levar as pessoas a aceitar seu reino messiânico. Do contrário, elas se colocaram num estado muito pior do que e no qual elas estavam antes. A controvérsia sobre os exorcismos que tinham acabado de acontecer havia preparado o terreno para que Jesus estabelecesse, então, a superioridade da sua nova aliança sobre a antiga, que era administrada pelos fariseus. Ainda que os fariseus expulsassem espíritos malignos, eles deixavam um vácuo que expunha o indivíduo a um contra-ataque mais poderoso ainda por parte de Satanás. Jesus também expulsou demônios, também expulsa demônios até o dia de hoje. Mas, ao contrário dos fariseus, ele preenche o fiel seguidor com o grande poder do Espírito. Os contemporâneos de Jesus, eles deveriam preferir essas bênçãos provenientes do ministério do seu reino aos benefícios reais, porém limitados do ministério dos fariseus. Do contrário, eles estariam vulneráveis a catástrofes espirituais maiores do que as anteriores. Aí vem o versículo 45 e fala sobre a geração má. Essa geração má, na época de Jesus, a sua herança e o reino do céu foram rejeitados. E essa expressão, ela recorda, depois vocês podem ver no Deuteronômio capítulo 1, versículo 35, e a descrição de Israel enquanto no deserto. Eles viram muita coisa durante o êxodo, o povo de Israel, mas eles se recusaram a confiar em Deus. Deus, então, jurou que aquela geração má iria morrer no deserto. Números, capítulo 14, de 21 a 23. Jesus vê uma situação análoga diante de si. Dar aos fariseus, naquele momento, um sinal ia ser inútil.
Por quê? Porque eles queriam um sinal, não era a intenção de acreditar nele, mas apenas para destruir Jesus. Essa é que é o que estava no coração dos fariseus. E nessa mesma ocasião, Jesus também ele nos anuncia uma nova família. E de que forma que ele anuncia essa nova família? Jesus está entre a multidão e aí chega a sua família. E aqui vem uma coisa que pode até mesmo chocar a gente. Nós fomos criados simplesmente, não fomos criados simplesmente para fazer parte dessa família pequenina que nós temos. E o resto que se dane. Não. Jesus, ele veio para transformar o mundo no nosso lar e a humanidade em nossa família. Mas, para que isso aconteça, é preciso que todos e cada um de nós descubra a vontade do Pai e, principalmente, que ponha essa vontade em prática. Então, a gente vai descobrir a beleza que é repartir a vida e a fraternidade. Vencidas as tentações que nos separam, a gente vai ver que todos nós somos pais e mães. Todos nós somos irmãos, somos irmãs, filhos, filhas, a família nossa, que é a família de Deus. O Novo Testamento, ele frequentemente menciona os irmãos de Jesus. A gente já teve a oportunidade de ouvir isso em outras ocasiões. A igreja, no entanto, ela conserva o dogma de que Maria, a mãe de Jesus, permaneceu virgem durante toda a sua vida. Portanto, esses chamados irmãos de Jesus, eles são seus parentes, mas não propriamente filhos de Maria. E agora eu coloco. Há 4 pontos que sustentam esse pensamento de que eles não são filhos de Maria. E eu vou falar eles agora. Então, primeiro, esses irmãos, é interessante olhar esse quadrinho que eu pus aí também, tá? Esses irmãos, eles nunca são mencionados como sendo filhos de Maria, enquanto que Jesus sempre foi mencionado como filho de Maria. 2 dos nomes mencionados entre esses irmãos, Tiago e José, eles são filhos de outra Maria. E, terceiro, é muito improvável que Jesus confiasse a sua própria mãe ao apóstolo João no alto da cruz, se ela tivesse outros filhos naturais que seguramente cuidariam dela. E uma quarta razão é que a palavra irmão, que em grego, adelphoi, tem um sentido mais amplo do que irmão de sangue. O hebraico antigo não tinha uma palavra própria para primo. Então era costume que também se usasse a palavra irmão na Bíblia, para se referir também a parentes de relação distinta à de um irmão de sangue. Na versão grega do Antigo Testamento, irmão pode ser um primo muito distante, pode ser um parente remoto, pode ser um tio, um sobrinho, ou até mesmo designar uma relação estabelecida entre pessoas, através de um acordo, através de uma aliança. Do mesmo modo, o Novo Testamento, frequentemente, ele usa a palavra irmão nesse sentido mais amplo. Tá? São Paulo a usa como sinônimo para os seus compatriotas israelitas. Isso vocês vai ver seguramente em Romanos capítulo 9, versículo 3. E adelphoi também pode, não sei se minha pronúncia está correta, tá? Mas ela pode também denotar cristãos que não são parentes biológicos, mas são relacionados por pertencerem à família de Deus, estabelecida com a nova aliança de Jesus. Irmãos, na língua hebraica, pode significar também parentes próximos, primos, como nesse caso. Exemplo, Abraão, tio de Ló, chama com a designação de irmão. Está lá em Gênesis 11, versículo 27, e no 13, versículo 8. E, finalmente, no versículo 50, Jesus fala sobre a vontade do Pai. Entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas crer que Ele está no comando e tem um plano para a nossa vida faz essa caminhada realmente valer a pena.
A obediência a Deus Pai, ela requer uma relação muito maior, mas muito maior mesmo, do que essa que existe na nossa família natural. Ainda que Jesus não tivesse irmãos biológicos, seus irmãos e irmãs espirituais são os filhos adotivos de Deus. A eles é dado o mesmo poder de obedecer propriamente a Deus que o que Jesus tem. Mãe, longe de minimizar o papel de Maria, Jesus revela a verdadeira grandeza de sua divina maternidade. Afinal de contas, ela não foi apenas a sua mãe natural, através da geração, como ela também se tornou a mãe de Deus, precisamente porque aceitou a vontade do Pai. Portanto, a relação dela com Jesus, tanto física quanto espiritual, é enaltecida por essa declaração de Cristo. E Maria é mãe de Deus, porque é mãe de Jesus, que é Deus. E eu falei para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, agora que nós ouvimos essa explicação do capítulo 12, versículos de 31 a 50 do Evangelho segundo Mateus, nós iremos mais uma vez para as nossas pequenas salas, onde então iremos mudar um pouco o enfoque. Agora é o momento de trazer para a sua vida esse trecho do Evangelho. O que é esse trecho do Evangelho que hoje foi proclamado? E depois dessa exposição do Paulinho, o que ele fala na tua vida? O que ele te leva a refletir? O que ele te exorta? E o que você gostaria de falar para Jesus a partir desse trecho do Evangelho? Então, teremos mais 30 minutinhos nas pequenas salas e depois retornaremos para a conclusão desta sala principal. Até já!